Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de uma palestra do Pathwork. Essa metodologia de autoconhecimento tão profunda e leve ao mesmo tempo, que é um prazer poder compartilhar aqui com você. Hoje a gente vai falar da relação do homem com o tempo, aquelas pessoas que às vezes ficam esperando que o tempo futuro chegue logo, ou outras pessoas que falam, não, eu quero ficar aqui porque eu temo, eu tenho medo do que pode acontecer no futuro. Essa relação com o tempo, ela é bastante filosófica hoje a aula, mas para quem gosta, é um tema um pouco mais profundo, mas se você gosta um pouco de um conteúdo um pouco mais aprofundado, hoje a aula é para você. E eu sempre acredito que se você chegou nessa aula por qualquer razão, qualquer caminho, presta atenção porque essa aula pode ser para você também, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, é isso. A palestra é a palestra número 112 do Pathwork. Eu sou Heitor Fagundes, sou psicoterapeuta, sou facilitador dessa metodologia. E o título da palestra é A Relação do Homem com o Tempo. Eu gosto sempre de lembrar que é o Pathwork, né? Talvez você já conheça, talvez seja a primeira vez que você esteja tendo contato com essa metodologia. Então, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento, por isso tem path, que é caminho em inglês. E a origem desse caminho, ela é espiritual, porque todas as palestras e outros textos foram canalizados por uma médium, Eva Pierracos, na década de 70 e 80. Então, foram palestras realmente canalizadas e a gente percebe isso pela profundidade, pela clareza, né, que essas palestras têm e a coerência ao longo de todas as 258 palestras que a gente tem disponíveis. Todo esse conteúdo do Pathwork é organizado, então o copyright é da Pathwork Foundation nos Estados Unidos, que autoriza formalmente o Pathwork Brasil a utilizar esse material. Então existe a instituição Pathwork Brasil, ela coordena e orienta e cria as regras, inclusive, para a formação de qualquer terapeuta, facilitador que usa essa metodologia. Então isso é tudo muito bem organizado, a formação é longa, só a parte de facilitador são pelo menos 6 anos aí estudando. Então, para que a pessoa não transmita esse conhecimento só teoricamente, para que cada facilitador e cada terapeuta, ou helper, como a gente chama, tenha vivenciado, na medida do seu possível, esses textos, né, na vida pessoal. E ao longo desse caminho, são utilizadas 5 ferramentas ao longo de todo o caminho, e não precisa mais que isso, que é a prece. Então, existe um lado que trabalha também a espiritualidade, tem muita gente que sente falta, às vezes, na psicoterapia, poder rezar mesmo, fazer uma prece, fazer uma meditação, uma internalização, isso ajuda muito no processo de autoconhecimento, mas muitas vezes fica fora da psicoterapia tradicional. Então, o Pathwork não se propõe a ser uma psicoterapia, ele é um caminho mesmo, porque o objetivo é que você revele o seu eu divino. A psicoterapia normalmente está focada mais em algum problema, uma ansiedade, uma depressão, ou até uma confusão que você vivencie na sua vida, mas acaba sendo muito terapêutico esse caminho, porque você ultrapassa, atravessa também as suas próprias confusões, medos, dúvidas, orgulhos e tudo mais. Mas o Pathwork usa a prece e a meditação como ferramenta de trabalho desse caminho mesmo. Depois tem a leitura das palestras de um grupo de estudos, que é onde você vai tomar contato com esse material, e estudar em grupo. Por quê? Porque aí a percepção de um, a percepção de outro, vai ajudando você a fazer o seu caminho. E um exercício que a gente chama de revisão diária, onde diariamente você vai estar em contato consigo mesmo, consigo mesma, e vai poder aí trabalhar e se autoconhecer através desse exercício, que é bastante simples, mas bastante profundo. Tudo bem? Então, se quiser saber mais do Petro, no final também eu dou links, dou mais informações. Mas vamos lá começar a nossa aula sobre a relação do homem com o tempo. E para isso,
vamos fazer, como a metodologia do Petro pede, né, que a gente faça uma pequena prece e uma meditação. Então, espero que você esteja num lugar tranquilo, onde você possa se interiorizar um pouco, né, aproveitar esse momento e conhecer um pouco, talvez se entregar a essa ideia de um caminho de autoconhecimento que começa pela prece e meditação. Então, isso é algo que talvez seja um pouco diferente para você, mas aproveite. Meu convite é que você aproveite. Tudo bem? Então, vamos fechando um pouco os olhos, respirando tranquilamente, se desconectando das tensões que talvez seu corpo apresente nesse momento, talvez nos ombros, na cabeça, na mandíbula, nas pernas, nos pés, nas costas. E para que a gente possa ir desacelerando do dia, comece com uma prece sua, uma prece que faça sentido para você, te conecte com a sua espiritualidade, te conecte com a fé que existe dentro de você, num processo extremamente íntimo e pessoal, a sua fé. Vá deixando que a sua fé te conecte com o que você tem de melhor, com as suas qualidades, como se a fé fosse uma lanterna que mostra para você as coisas boas que você cria na sua vida. E vai inspirando tranquilamente e coloque o facho dessa lanterna em algo muito positivo que você tem na sua vida. E veja como você se sente colocando foco nesta parte da sua vida. Que talvez você não veja nada fora de você como positivo. Se for esse o seu caso, apenas perceba que você foi capaz de fazer uma oração, o que significa que você possui fé. E a fé é algo muito positivo dentro de você.
Então, talvez seja um momento de você olhar para o positivo dentro de você. Ou talvez você veja muitas coisas positivas fora de você, na sua vida. Lugares onde você flui com alegria, com amor, e a sua fé te mostra isso, iluminando esses lugares. Então escolha um desses lugares aonde a sua vida é muito positiva. E vá se dando conta de que isso que foi criado positivo fora de você também está ligado a algo positivo dentro de você. Apenas perceba. E vá se dando conta de que você dedicou este tempo para ouvir esta aula desta palestra. E conectado ou conectada à sua criação positiva dentro e fora de você, observe se você está aberto ou aberta a receber o conteúdo dessa aula, de uma palestra que foi trazida por um guia espiritual, por um espírito, que começa essa palestra dizendo assim: Saudações, queridíssimos amigos. Bênçãos para cada um de vocês. Saudações, queridíssimos amigos. Bênçãos para cada um de vocês. Veja como essas palavras chegam até você. Respire e lentamente vá se preparando para finalizar essa meditação nesse estado de abertura para o que nós estudaremos aqui hoje. Pode abrir os olhos. Se você quiser, eu recomendo que você faça uma pausa no vídeo e escreva o que você sentiu em termos de abertura para que este conteúdo do Pastor chegue até você. Às vezes você sentiu mais abertura, mais resistência. É muito importante entrar em contato com o que cada palavra, cada frase desse material traz de percepção. Sem uma rigidez, sem ficar pegando nos detalhes, mas a impressão que você sente ao se abrir para esse material. Tá bom? Então vamos começar a aula. Bom, como é que o guia começa essa aula? Ele fala assim: é um assunto muito importante. Hoje gostaria de falar sobre um assunto importante. Trata-se da relação do homem com o tempo. Minhas palavras serão muito úteis se cuidarem de refletir sobre elas e procurarem aplicá-las a si mesmos.
O que vou dizer, primeiramente, pode parecer completamente não aplicável à vida pessoal de vocês, devido à sua natureza abstrata. Mas se tiverem paciência comigo e procurarem acompanhar o significado mais profundo das minhas palavras, em pouco tempo verão que elas, de fato, têm aplicação muito prática. Eu separei esses trechos por quê? Porque aqui tem duas chaves que eu vejo no caminho do Pestor para trazer o autoconhecimento. Primeiro, essa forma coloquial, essa forma aberta, né, do guia se colocando assim, olha, se vocês tiverem paciência comigo, hoje eu vou falar de um tema importante, e as palavras vão ser úteis, mas pode parecer que não. Então, ele coloca de um jeito claro, de um jeito bem direto, mas dá para perceber que tem uma amistosidade, assim, não é uma coisa de um ser superior para seres inferiores. É uma coisa de um professor, de um mestre que está ensinando, dizendo assim: olha, já sei que vai ser um pouco difícil, que vai ser um pouco abstrato, mas tenham paciência comigo. Olha que interessante. Não é tenham paciência com vocês. Tenham paciência, procura acompanhar o significado mais profundo. Então, eu acho isso de uma generosidade, assim, de uma tranquilidade de quem sabe muito, né? Então, é muito gostoso, para mim, pelo menos, ver esse tipo de linguagem. Eu acho que isso deixa muito próximo a capacidade da gente interagir com esses textos. E depois, um pilar do Pestel, que eu já comentei um pouco sobre a formação, mas dos facilitadores e terapeutas de Pestel, mas essa questão que o Pestel sempre traz, que é a gente deve pegar estas palavras e buscar aplicá-las na vida, aplicar em nós mesmos, porque em outras palestras o guia traz que não adianta, não aceita o que eu estou falando, não aceita o que está escrito, aplica. Veja se aquilo que você está lendo se torna real na sua vida. Então, ele reforça isso aqui, eu acho muito importante, até porque na palestra de hoje, especificamente, é um tema um pouco abstrato mesmo. Tem umas questões que a gente vai ver um pouco mais filosóficas. E aí, quando a gente sai do filosófico e aplica na vida, no dia a dia, isso ganha uma outra cor. Então, é muito importante e é um dos pilares do caminho do Pestor, que é aplique na própria vida o que você está lendo aqui. Ok? Vamos lá. O limite de tempo. E aqui é uma chave que foi muito legal quando eu li, e agora lendo de novo também continua legal, que é: em outra ocasião eu já disse que o tempo é um produto da mente. Sem a mente, o tempo não existe. Você já parou para pensar isso? Que assim, a gente fala, tô sem tempo, mas o tempo é um conceito que está na nossa cabeça, né? A nossa mente lida com essa questão de tempo. Outras partes do corpo, por exemplo, o nosso emocional, o nosso corpo físico. Por exemplo, minha mão não fica pensando se está passando 10 minutos ou menos minutos. Minha mão é minha mão. Agora, depois, ela, tipo, não está preocupada com isso. Mas a mente fica trabalhando essa questão de tempo. E isso vai ser uma chave muito importante para a gente ver que é possível lidar com o tempo de forma diferente. Porque é quando a gente desconecta um pouco da mente ou trabalha com a própria mente as questões que a mente traz a respeito do tempo. Mas o tempo é uma questão da mente. Isso é muito importante. E o tempo é um fator muito limitante. Esse fragmento limitado dado ao homem, chamado tempo, é colocado à disposição do homem, que nele pode crescer, se realizar, experimentar, viver, atingir a felicidade e a liberação até um grau compatível com essa dimensão. Na medida que o homem preenche esse potencial mediante o crescimento interior, nessa medida a vida é uma experiência dinâmica, plena, em que a limitação do tempo não representa uma dificuldade ou problema. Então, aqui, basicamente, ele resume a palestra inteira.
Mas eu vou destacar aqui, depois a gente vai aprofundar um pouco. Por quê? Porque ele já falou que o tempo é uma questão da mente. E a gente recebe esse tempo como um limite, né? E se a gente pega esse fragmento limitado, ou seja, o tempo que eu tenho, como algo que me é dado, nos é dado, né? Ó, você tem esse tempo. Então a gente começa a primeiro falar assim, oh, peraí, não é que eu não tenho tempo, está sendo me dado o tempo. Então como é que eu uso esse tempo? Aí começa a virar a chave. Porque ele fala assim, se a gente pega esse tempo que a gente tem e se dedica a crescer, a se realizar, a viver, a atingir a felicidade, ou seja, a gente usa este tempo para criar uma experiência de vida dinâmica e plena, a gente não vai ter problema com o tempo. Basta você perceber, quando você está fazendo algo que você gosta muito, que preenche a sua alma, que você fala assim, nossa, que bom que eu estou fazendo isso, você não está preocupado, vai acabar o tempo. Se acabar o tempo, tudo bem, me realizei aqui ao longo desse tempo e agora eu vou me realizar em outro lugar porque eu preenchi esse tempo. Nem o término, né? Nem o limite de tempo é um problema. Se você fica muito apegado àquela experiência, aí você fala assim, ai, não quero que acabe. Talvez exista aí um lugar onde você está sendo convidado ou convidada a trabalhar talvez o apego ao prazer ou outras questões. Mas se você está... E até se você usa isso, você ganha tempo. Você fala assim, nossa, ali tinha um pequeno apego, pude trabalhar isso, olha que bom. Que bom que o tempo era um limite, porque daí eu pude trabalhar algo. Então, a experiência de vida começa a se tornar rica a cada instante. E aí, qualquer limite de tempo não é mais um problema. Mas nem sempre é fácil trazer essa visão e a gente vai falar por quê. Então, basicamente, achei essa foto muito representativa, né? Porque ele vai falar do perdendo a chance de crescer. Vamos lá. Gostaria de mencionar de novo que é possível estar no caminho de autodesenvolvimento de uma maneira geral e, mesmo assim, perder muitas ocasiões de crescer. Quantas vezes acontece a todos vocês se encontrarem em um estado de espírito negativo, sem aprenderem a lição profunda, sem verem a sua importância para o ser interior? São ocasiões em que vocês se limitam a deixar que esse estado passe sozinho. Com mais e mais frequência, vocês serão expostos a esses períodos de depressão, ansiedade, incerteza e desarmonia. Desânimo, depressão, frustração e tédio são, em última análise, resultado do tempo não utilizado, de não fazer o máximo possível para entender a si mesmo e eliminar o conflito e a confusão interiores. Então, eu vou por partes aqui para a gente esmiuçar um pouco esse trecho da palestra. Então, vamos lá. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu já estou fazendo autoconhecimento, já estou fazendo terapia, deu, tá bom. E segue o resto da vida, né, o restante do tempo, com atividades que não fazem crescer, que perdem a chance de crescer. Sendo que a vida está pulsando oportunidades de crescimento constantemente. Tudo aquilo que coloca a gente num estado de espírito negativo, às vezes uma raiva, um medo, uma insegurança, um susto, alguma coisa assim, é uma oportunidade de crescimento. É um lugar onde você pode parar e falar assim, opa, o que está acontecendo aqui? O que isso tem de oportunidade para mim para que eu cresça? Daí, alguém pode falar assim, poxa, mas então eu vou ficar crescendo com tudo que acontecer de negativo, não vou deixar nada passar? Eu digo o seguinte, o que ele está trazendo aqui é que são oportunidades de crescimento. E se você utiliza essas oportunidades de fato para crescer, você que ganha, não é um esforço. Você fala, nossa, eu não tinha me dado conta de que eu estava me perdendo nesse lugar, estava desconectado de mim mesmo. Então, assim, olha o que você está perdendo de chance. Se você fica muito na cabeça, mas vai dar muito trabalho, entram ideias de que isso pode ser ruim, o convite que o guia faz aqui não, use. Você vai ver a sua relação com o tempo
Se você começar a usar todos esses instantes para crescer, vai ficar muito mais legal. Legal em que sentido? Primeiro, a gente não vai deixar passar sozinho, porque isso é muito comum que a gente faça, assim, não, tá ruim, mas esquece, daqui a pouco passa. Passa, mas vai voltar de novo. E enquanto você não olhar para aquilo, vai ficar acontecendo de novo e acontecendo de novo, porque tem um recado ali, se está acontecendo várias vezes. E ele faz a ponte com estados muito comuns atualmente, de depressão, ansiedade, incerteza, desânimo, frustração, tédio, aonde isso acontece na nossa vida, mostrando assim, olha, tem algo para você ver, você não está usando o tempo como poderia e deveria para você mesmo. Então, aproveita, para um pouquinho, não passa reto, não acha um joguinho ali no celular, não pega uma rede social para se distrair, aproveita esse momento. E isso é o convite que essa palestra faz e é muito poderoso. E aí ele vai aprofundar isso um pouco mais, fazendo a relação entre o tempo e as emoções. Se analisarem cada emoção negativa, vão ver que ela entra em conflito com o fragmento limitado de tempo à sua disposição. Esse pode ser um exercício muito bom de meditação e pode se prestar a uma exploração mais ampla e profunda desse tópico. Nenhum sentimento construtivo, realista e positivo entra em conflito com o tempo, porque o tempo é utilizado como deve ser. Isso é um pouco do que eu já falei lá no slide do reloginho, mas vamos esmiuçar isso um pouco mais, porque ele está reforçando e aprofundando esse tema. Ele está dizendo o seguinte, quando a gente está em emoções negativas, a frustração, etc., a gente está em conflito com o tempo que está à nossa disposição, porque a gente não está usando como poderia, como deveria o tempo. Isso é um recado interno, né? Isso que ele está dizendo aqui. E se a gente aproveita esses momentos para meditar a respeito, prestar atenção, explorar, peraí, de onde veio esse sentimento? Qual é a origem? Em outra aula aberta que está aqui disponível, pode olhar lá, mas ele fala isso. Onde está? O que causou esse sentimento? E depois, qual é a consequência de eu ficar preso nesse sentimento? Se você faz essa exploração, até aquele sentimento negativo, uma raiva, um medo, uma frustração, ele se torna produtivo. Você fala, nossa, eu estou criando isso na minha vida, nem reparei, às vezes eu nem sabia que eu sentia isso, mas sinto. Às vezes eu me percebo vivo porque eu sinto isso, nem estava sentindo. E eu faço a causa dessa emoção e depois faço a consequência na minha vida. Olha a riqueza que um momento de frustração, ou de medo, ou de qualquer sentimento negativo tem. Se eu uso esse momento para descobrir o que está faltando ali, onde é que eu estou usando mal o meu tempo. E aí, automaticamente, eu começo a usar bem o tempo e fico feliz com isso. Então, usar bem o tempo para crescer traz alegria, traz disposição. E aí ele fala assim, nenhum sentimento construtivo, realista e positivo entra em conflito com o tempo, porque eu estou me fazendo bem. Então, que ótimo. E se o tempo acabou, tem que fazer outra coisa? Tá ótimo também, vou fazer outra coisa, porque eu já sei usar o tempo de forma construtiva. Então, isso é uma chave muito importante. Quem quiser, faz uma pausa no vídeo, escreve alguma reflexão de como você está usando o seu tempo. Você está usando realmente de forma construtiva ou você está assim no automático? Deixa eu já resolvo, já faço, já fico ali naquela roda interminável, naquela correria. Você tem se dado tempo para parar um pouquinho e refletir sobre as suas emoções, o que você está vivenciando? Se não, faz uma pausa agora, dá um tempinho para você. Percebe o que esta palestra está te trazendo de emoção, de sensação, como eu falei na meditação, né? O que isso mexe com você? Se quiser, pausa um pouquinho, escreve, depois segue. Só melhorar a luz aqui, vamos ver se fica melhor. Vamos lá. Aí. Muito bom. Vamos em frente.
a busca da atemporalidade. Então, aqui é que vai ficar um pouco mais filosófico. Até ali foi bem psicológico, vamos dizer assim, né? Emocional, de dia a dia mesmo. Aqui ele vai trazer um pouquinho desse lado mais filosófico, mas também vai voltar para a realidade. Vamos lá. A busca da atemporalidade. O vago conhecimento de que o tempo à disposição de vocês é limitado nesse período específico de ser nessa dimensão gera uma tensão especial. Portanto, o homem luta para superar essa limitação, o tempo. O inconsciente tem uma recordação da grande experiência da atemporalidade. Ele procura encontrar o caminho de volta a essa liberdade ilimitada. Isso pode ser feito se o fragmento de tempo for aceito e plenamente utilizado. Nesse caso, a transição é um movimento natural, com um mínimo de conflito. Então, vamos lá, primeiro ao lado mais filosófico, né, mais espiritual até, né, onde o Pessoa traz o tema da espiritualidade, que é que nós, como almas que estamos aqui encarnadas, temos uma lembrança de quando não estávamos encarnados e o tempo não era uma questão. Existia uma atemporalidade. Então, como se nós pudéssemos navegar. Não tem assim relógio lá, estou atrasado para a reunião. Não tem isso, né? Existe o fluxo que as almas vão criando dentro da sua própria vida e vão seguindo. Então, a gente tem como se registrado em nossa alma uma lembrança, um vago conhecimento, uma lembrança dessa experiência da temporalidade e, ao mesmo tempo, um vago conhecimento de que aqui, encarnada na Terra, né, a gente, nessa dimensão, o tempo é limitado. Então, fica aquela lembrancinha ali, eu não sou eterno aqui. Aqui, eu, como esta personalidade, tenho um tempo. E aí fica uma luta, porque a gente quer superar essa limitação. E pode parecer impossível. Você fala, não, eu vou morrer. Então, por definição, meu tempo aqui, como essa personalidade, é limitado. E aí é que ele dá uma chave, que é, se você realmente usa cada fragmento de tempo para crescer, para, como a gente falou no outro slide, para fazer algo de bom na sua vida. Nossa, agora, por exemplo, eu estou usando esse fragmento de tempo para fazer uma coisa que eu acho maravilhosa, que é dar aula dessa metodologia. Não importa o que vai acontecer no futuro, se um dia lá na frente eu vou morrer. Agora, nesse instante, eu estou fazendo algo que me alimenta, que me faz bem. E isso torna a questão do tempo irrelevante. Não importa. Porque nesse exato instante estou fazendo algo que me faz crescer. E você provavelmente já viveu isso na sua vida, vive isso quando você está num projeto que você gosta. O tempo não importa, porque aquilo é muito gostoso, aquilo te preenche a alma. Então, olha como é possível a gente superar, mesmo encarnados, mesmo sabendo que existe relógio, o sentimento de limite de tempo. Então, isso é a chave que ele traz, mostrando que é possível viver na atemporalidade, mesmo estando encarnados, com a sensação de atemporalidade, ao mesmo tempo existindo. E aí, essa transição de um tempo, de estou fazendo uma coisa para outra, é um movimento natural. Tem um conflitozinho, talvez, assim, poxa, vai acabar a aula aqui, gosto tanto. Mas aí eu vou lá encontrar minha esposa e tudo mais, e tudo bem. Né? Qualquer mínimo conflito, ele é lidado de forma natural. Mas é possível ter a sensação do não limite de tempo, não porque o limite não exista, mas porque ele é irrelevante nesse momento. Então, falei que aqui ia ficar um pouco mais filosófico. Depois, se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários do vídeo que eu esclareço um pouco mais. Tá bom? E aí vamos falar um pouquinho de uma tendência do ser humano, né, da busca pelo futuro. Então, vamos lá.
Por um lado, o homem se esforça para chegar a uma dimensão de tempo mais livre. Isso se manifesta pela busca do amanhã. O homem busca o futuro por várias razões. Ele não gosta do presente e espera algo melhor no futuro. Teme um determinado aspecto da vida e quer que ele se torne passado. Suas vagas esperanças em relação ao futuro e ao estado não satisfeito e desagradável do presente são, em geral, suas razões para afastar-se do presente e buscar o futuro, e dessa forma não vive o agora. Se o homem investigasse as razões de sua insatisfação e suas dificuldades, tomando consciência dos sentimentos, ele seria capaz de viver o agora de maneira mais plena, significativa e dinâmica, obtendo todas as muitas alegrias que cada momento que ele atualmente não vê. Então, muita coisa nesse slide, eu vou de novo passo a passo. Então, primeiro, muitas pessoas têm a famosa busca pelo amanhã, que é, como vai ser minha vida? Como será o amanhã? Né? Responda quem puder. E, muitas vezes, a pessoa não vai necessariamente numa cartomante, ela fica pensando sobre o futuro. É como se a pessoa ficasse assim, eu vou conseguir tal emprego, eu vou conseguir tal relacionamento. A pessoa fica vivendo no futuro. Por quê? Porque muitas vezes não está querendo encarar que tem algo desconfortável, algo que ela não está gostando no presente. E é muito fácil. Você fala assim, eu vou ficar pensando no futuro, então. Vou viver na expectativa de algo que pode acontecer. E aí você fica assim, só que você não lida com o que está acontecendo aqui agora. Então não resolve nada. Aquilo que precisa ser resolvido vai continuar aqui. E olha que rico é isso. Então, ele está dando de forma muito clara para você refletir se a sua busca pelo futuro, na verdade, é uma fuga do presente, porque tem algo desconfortável e nesse desconforto tem algo que você está querendo aprender, tanto que você está criando esse desconforto para você, dizendo, aprende isso aqui, aprende o que está aqui, porque daí o futuro deixa de importar, o que importa é o que está acontecendo aqui, ok? Aí, isso é o que ele falou aqui nos primeiros 3, né? Que é suas vagas esperanças em relação ao futuro e o estado não satisfeito e desagradável do presente são as razões para se afastar do presente e buscar o futuro. Então, é isso que eu falei. Agora, ele vai reforçar o que ele já disse nos outros trechos que eu escolhi, que é, se a gente investigar, peraí, o que eu estou sentindo hoje? O que está aqui hoje que está desconfortável para mim? E que está me fazendo pensar lá no futuro, pensar, sei lá, que eu vou ganhar na loteria, que eu vou arrumar aquilo, que aquilo vai acontecer. O que eu não estou querendo ver aqui hoje? Aí, se a gente faz esse mergulho, cada instante começa a ficar valioso e a gente começa a ter uma vida significativa no hoje e o futuro deixa de importar. Isso é muito legal. Não é fácil de exercitar, mas passo a passo a gente consegue ir trabalhando isso. E qual o conflito com o futuro, né? Se ao mesmo tempo a gente busca o futuro, qual que é o conflito com o futuro? Que é o seguinte, do outro lado do conflito, o quadro é totalmente oposto. O homem teme o futuro ao buscá-lo. O futuro também significa morte e decadência. Portanto, ao buscar o futuro com a esperança de satisfação ao mesmo tempo, Portanto, ao buscar o futuro com esperança de satisfação, ao mesmo tempo, ele nada contra a correnteza do tempo. Faltou um mesmo aqui, mas ao mesmo tempo, ele nada contra a correnteza do tempo, desejando imobilizar-se nele ou até mesmo regredir para a juventude. Assim, existem 2 movimentos contraditórios da alma. Um puxa para frente e o outro rema para trás. Nem é preciso dizer que a alma sofre por causa dessa tensão, desse gasto irrealista, inútil e destrutivo de energia. Então, eu já trouxe numa outra aula, de uma outra palestra, onde fala que, às vezes, o medo em relação ao futuro, ou mesmo em relação à mudança, tem a ver com o fato de que a mudança parece que nos aproxima da morte. E, intimamente, lá no fundo, a gente tem medo da morte.
porque ainda não compreendeu essa possibilidade de viver o momento presente e que a morte é só mais um momento dentro da nossa jornada. Mas isso, teoricamente, tudo bem, mas na prática, lá dentro, a morte é algo que a gente teme. É só acontecer um acidente perto da gente, alguma coisa, a gente vê, opa, peraí, deixa eu ver se eu estou seguro. Então, existe esse medo lá dentro. Por isso que a gente se prepara, se protege de muitas coisas, porque esse medo existe. Muito bem. E o futuro nos aproxima da morte, da decadência. Às vezes você não tem medo da morte, mas tem medo de ficar doente. Várias questões que estão envolvidas com se aproximar do futuro. Então, o que ele está dizendo é que, ao mesmo tempo que a gente almeja lá aquela situação menos desconfortável do que a gente está agora, a gente também não quer ir para lá. Então, a gente puxa numa outra direção, como está aqui o cabo de guerra. E isso gera uma dor, gera uma angústia, gera uma tensão dentro de nós. E sinto dizer que é assim. Se você parar para pensar, mesmo que você tenha uma tendência mais forte, que seja a tendência talvez ou de ir para o futuro, ou a tendência de não quero sair daqui, a outra tendência também existe em algum grau. E este conflito pode ser aceito, ele pode ser vivenciado para você saber o que você está fazendo consigo mesmo ou consigo mesmo. Quando você aceita isso, você pode começar a dar passos a respeito de olhar para isso de uma outra forma. Por que eu estou fazendo isso comigo? E isso provavelmente vai te estimular a começar a viver mais no momento presente. Porque quando a gente vive no momento presente, aceitando que o futuro pode trazer morte, etc., mas não importa nesse momento, o que importa é o momento presente, a gente sai desse conflito, não tem mais cabo de guerra. Ok? Gente, a qualquer momento, se sentir uma dúvida, escreve nos comentários do vídeo, vai ser ótimo poder interagir, tá bom? Então, eu gostaria de deixar esse recado final para completar essa aula, para que você guarde isso com você, que é o seguinte, essa frase que ele finaliza. O movimento natural do tempo é um fluxo constante e harmonioso. Se o homem entrar nesse ritmo e harmonia, ele ficará em harmonia. Mas ele somente pode fazer isso se estiver no tempo da única maneira significativa, ou seja, usando cada momento, cada episódio para crescer. Então, esse é o convite, é o resumo, de novo, de toda a palestra, que é, primeiro, o tempo não é seu inimigo. Não é. O tempo é um fluxo constante e harmonioso. Se a gente entra nesse ritmo e harmonia, a gente fica em harmonia também. E como fazer isso? Se a gente pegar cada situação, cada momento e falar assim, o que esse momento está querendo me ensinar? Como é que eu posso crescer com esta situação dentro das minhas capacidades, né? Ninguém vai querer que alguém que, sei lá, alguém que é especialista em um cirurgião consiga resolver uma equação física, porque surgiu um problema de física ali do filho na escola. Não tem essa exigência. Mas, de repente, chega esse desafio para esse cirurgião, por quê? Porque ele está precisando estar mais com o filho e viver essa dúvida juntos. E, de repente, os dois juntos procuram na internet a resposta. Ou ele ajuda o filho a buscar a solução. Então, dentro do potencial de cada um, do ser humano de cada um, tem a resposta para por que aquele momento está acontecendo para você, porque é uma oportunidade para crescer, mesmo que seja emocionalmente desafiante. E isso é que é o resumo dessa palestra, ou seja, use cada momento da sua vida, com cada episódio que acontecer, para crescer, tá bom? Então, se você quiser se aprofundar, eu tenho um grupo de estudos, que a gente estuda essas palestras mais a fundo, troca ideias, é muito gostoso, é muito leve, a gente está fazendo online, então uma oportunidade aí, caso você tenha sentido essa conexão com esse conteúdo, fica à vontade para procurar aqui através do site, vai ser um prazer te ajudar. E
Também eu tenho um curso online sobre um livro do Pastor sobre relacionamento, então tem esses textos, eu explico conceitos, e a gente fala dos temas de relacionamento íntimo amoroso. Fala de significado espiritual do relacionamento, princípios masculino, feminino, casamento da nova era, vários temas. E tem exercício, tem meditação. E se você viu essa live até aqui, você pode usar esse código aí via live para receber um desconto especial, seja na aula avulsa, seja no curso completo. E é isso por hoje, mas não termine esse vídeo, porque nós vamos sortear, eu vou sortear, na verdade, a aula da semana que vem. Está sendo um prazer fazer esse sorteio, porque também me ajuda muito a me entregar ao tempo, né? Vamos ver o que vem. E está sendo ótimo, estou muito feliz por fazer isso. Então, vou fechar um pouco os olhos para selecionar esta palestra que vai ser dada na semana que vem. Então, agradecendo a toda a espiritualidade que me ajudou também a estar tranquilo nessa aula. Peço que o meu eu superior me oriente, me guie para a aula que deverá ser dada na semana que vem. Da palestra 215. Um estado de completa ausência de medo, sem contração e tensão. É o estado que torna a personalidade suscetível à aventura que sempre existe no universo. Esse estado, no entanto, está longe de ser passivo. A falta de tensão não implica flacidez, falta de movimento. É um estado permanente, em permanente movimento, no qual as mudanças pulsantes da tensão, num sentido diferente, alternam-se com abertura e total receptividade. Palestra de alto nível, mas para dizer o seguinte, que nós estamos suscetíveis à aventura, ao positivo, ao que há de melhor no universo. E que nesse fluxo a gente passa por momentos de tensão e momentos de abertura e total receptividade. Vai ser um prazer poder dar a aula da palestra 215 na semana que vem. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, tem muitos materiais, tanto meus quanto da minha esposa, Vanessa, que a gente trabalha junto. E vejo você na próxima aula. Um grande abraço.